Olá, pessoas. Bem-vindos ao canal mais uma vez. Muito obrigado por terem visto o primeiro vídeo. A quem está aqui outra vez, agradeço de coração. Hoje eu não vou trazer um cenário montado com eu num chroma key, até porque montar toda aquela estrutura para ter o mesmo tipo de engajamento não faz muito sentido. Então vamos começar pelo baixo, pelo básico, porque eu ainda sou básico, né? De qualquer forma, o intuito desse canal aqui é muito mais um diário virtual do que necessariamente um padrão de excelência absurdo. Eu gosto dessa coisa mais crua aqui. Dito isso, vamos ao tema do vídeo, não é? Eu entrei em burnout. Não é bem burnout. Eu diria que eu não utilizo essas termologias durante o meu dia, mas em contrapartida, isso é bem atual e isso, né, talvez seja mais familiar para as pessoas desse século do que dizer que está cansado demais ou mesmo dizer que a sua rotina ficou chata e enfadonha. Pois é, esse é o meu caso. Eu fiquei muito tempo estudando finlandês, né, nos últimos 2 anos, sem sombra de dúvida, assim, o que norteou a minha vida foi o estudo da língua finlandesa. E eu tenho boas notícias para vocês. Eu estou chegando numa fluência inicial já no idioma. Eu já tive a primeira conversa em finlandês depois de 1 ano e pouco. Então, isso para mim é muito gratificante. Era para eu ficar feliz, muito feliz. E na hora de fato me deu uma euforia momentânea, mas eu repito para vocês, foi momentânea. Afinal de contas, quando se trata da sua saúde e do seu propósito de vida, você tem que se alegrar, não é mesmo? Só que o momentâneo foi pelo simples fato de que eu não me diverti nem um pouco nessa jornada. Não foi tão agradável quanto foi no russo. E não é porque o russo é a minha língua favorita e o finlandês está em segundo lugar, mas pelo único e exclusivo fato de que eu apreciei as coisas. Eu levei isso a sério demais, a ponto de eu estudar 7, 8 horas por dia, sabe? Claro, intercalando com pausas e tal, mas eu ter um problema assim, eu começar a ter dores de cabeça fortíssimas e dores oculares fortíssimas também, porque você forçar os seus olhos, eu tenho a vista clara, então isso favorece esse fato. Eu acabo ficando mais sensível do que as pessoas que têm vista mais escura à luz, a esse tipo de aparelho, né? Como os aparelhos como o Kindle. Até o Kindle ele me faz mal às vezes. E eu leio só no Kindle hoje em dia. Exatamente para poupar a minha visão um pouco mais do que se eu estivesse lendo numa tela como a tela de um computador ou de um celular, por exemplo. Mas, mesmo com todos esses cuidados, eu sempre exagero quando eu quero ter excelência em alguma coisa. E eu não fui vítima só das consequências do meu padrão de excelência para algo que eu quero realmente ficar bom. Isso me trouxe outras consequências negativas também, como, por exemplo, o fato de eu perder totalmente o interesse por outras coisas que não fossem aprendizado de idiomas. Então, claro, eu tenho meus hobbies e tal, mas eles perderam o sentido, porque eu comecei a me divertir única e exclusivamente lendo. Isso é totalmente contra-intuitivo nesse país, que quase ninguém gosta de ler, mas essa é a verdade. Eu não era um leitor, eu era um brasileiro médio, então eu parto desse pressuposto de propriedade para falar, mas quando eu descobri a leitura em outras línguas, isso mudou a minha vida. Só que isso também virou uma faca de dois gumes, porque eu perdi o interesse por coisas que eu gostava de fazer, como jogar videogame, eu perdi o interesse por desenhar, né? Ultimamente eu tenho tentado recuperar, inclusive, talvez eu deixe na tela aí para vocês verem. Eu estou fazendo um dos maiores, se não o maior cartão postal de Reykjavik, que é a capital da Islândia. Estou fazendo de observação mesmo, não está idêntico, mas
É um exercício, é para distrair a mente, é terapêutico. E em breve ele estará pronto, né? Eu não posto desenhos, mas caso vocês comentem, eu posso postar o resultado aqui na aba comunidade. E o burnout do título do vídeo é exatamente isso. Se trata exatamente do fato de que eu fiquei muito tempo focado no finlandês, em coisas relacionadas a aprendizado de idiomas, mas eu nunca foquei tanto numa língua igual, em alguma coisa na minha vida, de fato, igual ao foco no finlandês. Gente, eu estou chegando ao ponto de acordar 4:30 da manhã, antes da minha caminhada matinal, para ler pelo menos 1 hora de um capítulo de um livro em finlandês que eu estou lendo. E aí, após isso, eu saio com a minha mãe para a caminhada. Depois eu volto e leio mais um capítulo. Enquanto isso, podcasts em finlandês de fundo. Não é? E claro, e essas leituras elas continuam ao decorrer do dia. Só que aí tem a etapa de eu ler ao mesmo tempo que eu ouço, ou seja, usar o TTS, o Edge TTS, né, que ele é muito bom, que você baixa as vozes gratuitamente no Windows. E aí você coloca no Microsoft Edge aquele. Você converte o seu arquivo de EPUB para PDF e aí você coloca no Edge. Ele faz o trabalho para você. Ele usa as vozes que você tem lá, você escolhe, ou você escolhe alguma online e coloca para falar. E eu sou meio exótico com esse tipo de escolha, porque eu sempre escolho as vozes offline. Por piores que elas sejam, por quê? Porque eu não quero me acostumar com a zona de conforto de algo que não é meu, para caso eu não ter internet, eu não criar a justificativa de não fazer essa etapa do estudo, só porque a voz que eu tenho não é a voz que eu uso normalmente. Isso não existe porque eu simplesmente obriguei a minha mente, não, vamos nos acostumar com essa voz aqui de péssima qualidade. Não é de péssima, não é? Mas para que eu possa fazer as coisas independente se eu estiver com ou sem internet. Mas, voltando ao assunto que nós estávamos tratando aqui, sem sombra de dúvidas, esse burnout ou esse cansaço mental, ele tem me destruído. Eu não tenho paciência mais para tentar conversar com pessoas, buscar socialização. Nem europeus, que eu já estou acostumado a conversar, eu tento mais. Tudo que eu uso é o Conversation Exchange e tento achar algum nativo lá que queira conversar em alguma das línguas que eu falo, e aí, se der, eu converso, se não der também. Não faz diferença, porque eu volto para os meus livros, para o meu mundo. Mas eu percebi que eu perdi muito contato com os meus compatriotas, né? Com pessoas do meu país. Assim, aqui onde eu moro eu não tenho amizades. Zero. Até porque eu sou antissocial, então eu falo isso não sem orgulho e sem vergonha também. É uma coisa que para mim é o normal, entende? Eu não vejo vergonha em dizer que eu sou antissocial, mas eu também não romantizo esse estilo de vida porque ele tem os seus contras. Quem é sabe do que eu estou falando. Principalmente se você está chegando aos 30, como é o meu caso. Você sabe do que eu estou falando. Então, eu percebi que eu perdi muito contato. Porque também eu perdi contato com amigos que eu tinha antes da escola, né? E não foi por causa dos idiomas única e exclusivamente, foram por causa das circunstâncias da vida. Eu nunca fui uma pessoa ligada, muito ligada em redes sociais como Facebook, Instagram, essas redes sociais, de feed. Eu nunca tive interesse na vida dos outros. Então, eu era sempre visto como um cara mais chato para eles. Naturalmente, isso foi, com o tempo, se transformando em uma extrema aversão a, a contextos sociais mais básicos assim na internet. E aí, cara, se você não se adaptar à internet em algum aspecto, esse aspecto na sua vida é simplesmente obliterado, porque beleza, eu sei usar tecnologias ao meu favor para melhorar o meu aprendizado, sei utilizar várias coisas que a internet tem a oferecer. Mas eu vou na contramão das pessoas, que elas sabem usar os recursos básicos, entendeu? Tem coisas dos recursos básicos da internet hoje em dia, que são as redes sociais, que eu não faço a mínima ideia de como funciona. E tá tudo bem assim. Só que eu só quero saber até quando vai ficar tudo bem desse jeito. Eu não digo também que esse é um desabafo, porque não é um tom de tristeza, é uma constatação, sabe?
é diferente de você estar triste, porque é, eu sou muito cristão, né? E ultimamente eu tenho me ligado muito a Deus. E eu acho que Deus, ele sabe de todas as coisas. Não adianta você ficar é, se lastimando ou ficar triste por algo, porque coisas acontecem o tempo todo e elas têm que acontecer daquele jeito. Por mais que a gente pense, poderia ser diferente. Não sei, às vezes o seu destino está traçado e você nem sabe, né? Então, sei lá, né? Não sei dizer, né? Eu acho que a ignorância nesse caso é um presente, porque imagine se você soubesse do futuro, né? Como é que não seria a sua vida? Pense aí, se você soubesse que algum parente seu iria se acidentar ou iria perder a vida, no tempo determinado que você pensasse. Você ia ficar louco, não é? Ou você mesmo, né, daria um jeito de acabar com o seu sofrimento de uma forma bem egoísta, né? Então, se é que vocês me entendem. Então, infelizmente, a vida ela é uma incógnita e você nunca sabe se você está realmente no caminho certo ou não. Você pode ter até uma sensação disso, né? Mas sei lá, às vezes eu fico pensando, pô, será que eu fiz a escolha certa ao escolher os idiomas, a ser uma pessoa mais comum, mais corriqueira, mais do auê do Rio de Janeiro, né? Das cidades aqui de interior do nosso Rio? Não sei. Sabe, eu realmente não sei. Eu penso nisso o tempo todo, mas eu já fiz a escolha. Você pode até ajustar algumas coisas relacionadas à sua vida, mas você não pode voltar atrás. Você não vai deixar de aprender algo que você sabe que é bom para o seu cérebro. Você não vai deixar de cuidar do seu corpo porque fulano falou para você que se você beber você vai ficar bem melhor socialmente. Não vai, entende? Quando você descobre a sua verdade, você se torna conservador em termos de ideologias. O que eu quero dizer com conservadorismo nesse caso é o fato de que você não abre mão dos seus princípios. E isso nem não estou nem me referindo à política em si. Mas, por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, olha, eu parei, no meu caso isso aconteceu, eu não como açúcar mais. Eu não como, já tem o quê? Tem um ano e pouco que eu não coloco um grão de açúcar na minha boca. E o tempo todo eu sempre enfrento represálias aqui em casa, que eu moro com os meus pais e tal. Algum dos meus pais ou algum irmão sempre fala, pô, você está exagerando, você não precisaria ter essa disciplina radical desse jeito de parar de comer algo e tal. Só que eu senti os benefícios disso na minha pele. Então, isso vai muito mais sobre o que isso me trouxe do que necessariamente sobre o que as pessoas pensam disso, como elas veem, porque o bom de você ter a sua experiência pessoal é que você pode experimentar estilos de vida, não é? E se você acreditar naquilo, independente de qual seja, isso vai ser bom para você. Então, isso foi bom para mim. E aí a gente entra na relativização das coisas, né? Então é isso, gente. Eu não sei quando eu vou voltar a ter diversão, a socializar, a conversar com brasileiros, mas conversar diretamente, né, na internet, que seja. Mas a gente sempre está aberto a isso, entendeu? Então, para vocês verem como eu sou uma pessoa que eu estou aberto a, a mudanças de padrões, né? Se vocês quiserem, caso vocês queiram, eu vou deixar o meu Discord aqui, ou eu acho que eu vou deixar o meu Discord aqui, que é um negócio que eu quase não uso. Eu criei lá, tá lá parado. Caso vocês queiram conversar comigo, pode chamar lá que eu vou conversar com vocês, entendeu? E aqui não tem pegadinha, é conversa mesmo, né? Assim, eu vou conversar, vocês conversam e é uma troca de ideias, né? Acho que eu preciso sair um pouco do modo produtivo, sabe? Descansar um pouco a minha mente, porque senão a gente não aguenta, né? Senão a gente fica preso a uma coisa só, a um padrão repetitivo e isso, por mais benéfico que isso seja na teoria, tudo em excesso é sobra. Então, eu preciso tirar um tempo para minha diversão, para a mente ter prazer em algo de curto prazo. E que não seja pornografia, que não seja coisas que vão me fazer mal, entende? Eu realmente abro mão
desse prazer de curto prazo que não é saudável. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Esse vídeo já está ficando longo, então não tem cortes. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.